Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que altera a formação do Conselho Superior da Fundação CCIERJ, Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio. A proposta dos deputados Valdec Carneiro, Dr. Julianelli e Flávio Serafini inclui 2 representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação, indicados pelos servidores, entre os membros efetivos do Conselho. O texto foi aprovado e agora segue para análise do governador. Com a representação dos servidores no Conselho Superior, a gente não só democratiza a instituição, garante uma participação efetiva dos servidores, como caminha no sentido de dar perenidade a essa instituição, no sentido de ela se transformar cada vez mais numa instituição de Estado e não numa instituição de governo. O Rio pode ter uma política estadual de educação no campo. A ideia é ampliar a oferta de educação básica e superior nas áreas rurais, assentamentos, reservas indígenas e quilombolas, nos moldes do programa desenvolvido pelo governo federal. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. A educação no campo tem que considerar essas diferenças, né? E apoiar os que moram nas fazendas para eles se desenvolverem, senão fica um país sempre sem desenvolvimento. E o camarada acha que não tem potencial para desenvolver no lugar onde eles estão com a família. Então, a educação no campo visa fixar os filhos ainda no campo e também levar para eles condições de desenvolver essas fazendas e nem chega a ser fazenda, o que tem mais no interior é roça. Hospitais, clínicas e ambulatórios do estado podem ser obrigados a utilizar catéteres e sondas com conexões e cores diferentes para a aplicação de medicamentos nos pacientes. O objetivo da proposta é evitar erros por parte dos profissionais da saúde, como, por exemplo, a aplicação de substâncias que não podem ser administradas por via venosa. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado e vai para a sanção ou veto do governador. O Rio pode ganhar uma política estadual de economia solidária. O objetivo da proposta é incentivar o desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária por meio de convênios entre as entidades e o poder público. Esse tipo de economia se destaca pela gestão democrática e participativa, pela distribuição igualitária das riquezas produzidas e pelo desenvolvimento regional sustentável. A proposta dos deputados Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan foi aprovada e vai ser analisada pelo governador. Na verdade, essa lei ela aproveita dispositivos legais que já estão em vigor, né? Acrescenta novos dispositivos e faz uma reorganização, uma compilação, estabelecendo num único diploma legal, né, as diretrizes desse campo. É bom dizer que nós não estamos falando de algo abstrato. Quem não tem relação cotidiana com o artesanato, quem não tem relação com agricultura familiar, né? Quem não tem relação com a pesca, sobretudo a pesca artesanal em particular, com bordadeiras, com catadores e catadoras de material reciclável. Tudo isso constitui um campo, né, que gera hoje no Rio de Janeiro, gera trabalho, gera renda, movimenta centenas de milhares de pessoas. Analisado o projeto do deputado Dr. Julianelli, que declara de relevante interesse ambiental a conservação e a proteção dos ecossistemas de montanha no estado. A proposta prevê ações de monitoramento, avaliação e controle da qualidade ambiental, além de prevenir impactos decorrentes de atividades econômicas. Também fica estabelecido que quem destruir ou danificar vegetação nativa de ecossistemas de montanha estará sujeito a multas que variam de 15 mil a R$ 1 milhão. O texto foi aprovado e agora segue para análise do governador. Hoje em dia, as montanhas, os parques estaduais, nacionais e municipais estão sendo usados como trilhas de caminhada, trilhas de mountain bike, parapente. Então, a nossa população está descobrindo a montanha como fonte e local de lazer. Então, esse projeto visa exatamente isso aí, não impedir, mas regulamentar como que isso vai ser usado. Não se pode chegar e fazer uma trilha nova de qualquer maneira. Nós temos que entender que isso aí
se for feito dessa maneira, degrada o ecossistema, favorece erosão, favorece ações próprias da natureza, mas que se agravam em função do mau uso. A proposta do deputado Luiz Paulo permite aos donos de veículos realizar a vistoria anual do Detran, mesmo que tenham multas de trânsito. O texto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para análise do governador. Tanto a multa quanto o IPVA são tributos. Se você não paga, tem que ser cobrada na dívida ativa. E a vistoria é para ver se o veículo está em condições de trafegar e se o veículo não está emitindo monóxido de carbono em excesso e agredindo o meio ambiente. São duas coisas absolutamente distintas e que o Estado vem, ao longo dos anos, de forma coercitiva, né, agindo contra o consumidor. Mercadorias não perecíveis e que apresentem algum tipo de desgaste por estarem expostas devem ser vendidas com desconto de pelo menos 10%. Caso a loja se recuse a vender a mercadoria nestas condições, poderá receber multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. A proposta da deputada Lucinha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Operadoras de telefonia fixa, móvel, de transmissão de dados e de TV por assinatura podem ser obrigadas a enviar aos clientes, em 7 dias corridos, uma cópia dos contratos de adesão e termo de aditamento por carta registrada. O texto dos deputados Zaqueu Teixeira, Gilberto Palmares e do deputado afastado Luiz Martins foi aprovado e volta à pauta para mais uma votação. Pode ser criada uma multa para quem descumprir a lei que torna obrigatória a matrícula de todas as crianças a partir de 7 anos no ensino fundamental. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto altera uma legislação de 2005 para incluir a penalidade no valor de R$ 1.645. O texto diz ainda que, na falta de vaga na rede pública, o Estado deve garantir a matrícula na rede privada. A proposta recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A Alerj pode passar a receber sugestões de projetos de lei enviadas pela população do Estado do Rio. As propostas que obtiverem apoio de pelo menos 0,1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, devem ser apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O projeto do deputado André Siciliano, que altera o regimento da Alerj, passou pelo 2º dia para recebimento de emendas dos parlamentares. Outra proposta do deputado André Siciliano cria na Alerj o programa Legisla Aqui, com o objetivo de estimular e facilitar o acesso de cidadãos fluminenses às atividades legislativas. A ideia é manter um portal na internet que receba sugestões de projetos de lei. As propostas que receberem apoio de pelo menos 12.000 pessoas do Estado serão apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa e podem se tornar lei. O projeto recebeu 9 emendas. Pode ser criado na Alerj o diploma Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Entidades que receberem a homenagem devem ser incluídas no livro de registro de patrimônio do Estado. A proposta dos deputados André Siciliano e Paulo Ramos recebeu 2 emendas. E as empresas que têm a concessão do serviço de transbordo e tratamento de resíduos sólidos podem ser obrigadas a destinar 5% do valor do contrato para incentivos à reciclagem. Os recursos devem ser aplicados em salários para catadores, compra de equipamentos próprios para reciclagem e urbanização do entorno do empreendimento. O texto da deputada Lucinha foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Esses contratos têm que ser revistos, tá certo? Para que possa ser alterado esse contrato com essa concessão que foi obtida através do poder público, para que se invista 5%, tá certo? Para que seja investido na área de reciclagem. E por que foi na área de reciclagem do lixo? Porque no caso da capital, no Rio de Janeiro, nós produzimos em média 10 milhões de toneladas por dia de lixo, né? E nós temos apenas 5%
do lixo reciclado. Então, através dessa alteração nos contratos dessas empresas, nós vamos poder investir 5% da receita dessas empresas, tá certo? Na área de reciclagem. Pode ser alterada a lei que cria a política estadual de resíduos sólidos. O deputado Conte Bittencourt quer que os novos aterros sanitários só comecem a operar se tiverem a licença definitiva emitida pelo INEA e o sistema de tratamento de chorume em condições adequadas. Os aterros sanitários já existentes vão ter 2 anos para se adequar às regras. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O INEA, em cima da atual lei, ele dá a autorização de funcionamento provisória, sem o chorume. Eles fazem o transbordo do chorume para um outro aterro, mas quando vem épocas de chuvas fortes, não tem como controlar o chorume dos aterros provisórios. Então nós estamos criando aí um dispositivo de exigência. Ter a estação de tratamento de chorume é pré-requisito para o aterro ser licenciado, os novos aterros. Outro projeto pretende alterar leis que tratam da cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio. De acordo com o texto, a recuperação e proteção dos corpos hídricos pode ser feita por meio de pagamento por serviços ambientais. A proposta do deputado afastado André Correia recebeu 3 emendas.